não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então, conclusão seguinte: não é possível nenhuma ação histórica se não é possível reproduzir agentes individuais que vão continuar com o mesmo plano exatamente nas linhas traçadas antes. Isto me parece suficientemente óbvio, né? E é espantoso que os historiadores profissionais, e sobretudo os sociólogos, não tenham levado isso jamais em conta. Quer dizer que se uma geração não prepara a geração seguinte, então, babau, é preciso... Não. Agora, preparar, como é que se prepara? É só educar o sujeito? Não, é preciso comprometê-lo profundamente, é preciso garantir que ele vai continuar com aquilo. Né? Então, quais são os instrumentos que existem para assegurar a continuidade da ação? E quem tem esses instrumentos? E foi daí que eu cheguei à conclusão de que só existem daqueles 5 tipos de agentes históricos, que são as grandes religiões, as sociedades iniciáticas e secretas, os movimentos revolucionários, as dinastias nobiliárquicas, familiares e similares, e os agentes espirituais, Deus, anjos e demônios. Não tem mais ninguém. Isso significa claramente, por exemplo, que um Estado não é jamais o sujeito de uma ação histórica. Ele é o terreno dentro do qual se dá uma ação histórica. Ele é, às vezes, o objeto em disputa na ação histórica. Mas ele não é o sujeito. Então isso quer dizer que todo esse livro de história que você... onde você lê frases do seguinte tipo, então a Inglaterra fez isso, a Rússia respondeu daquela maneira, a Alemanha fez não sei o quê. Tudo isso está construído na base da metonímia. Metonímia consiste em você chamar de sujeito o instrumento da ação, ou vice-versa. Então você não está designando a ação pelo seu verdadeiro sujeito, mas por um instrumento do qual ele se serviu. Então, os estados são instrumentos de ação, os estados e governos são instrumentos de ação dos verdadeiros agentes históricos, cuja duração transcende, às vezes, infinitamente a duração desses mesmos estados. Então, isso quer dizer que toda a ciência da geopolítica e todos os comentários, as análises políticas usuais, estão todos baseados em figuras de linguagem e, por isto mesmo, constituem um véu em cima dos acontecimentos. Por outro lado, é certo que esses agentes de longuíssima duração às vezes se tornam invisíveis pelo fato mesmo dessa duração. Quer dizer que a ação que estão desempenhando é tão lenta e de tão longo prazo que ela se torna invisível aos observadores a cada momento, a não ser que eles tenham um recuo suficiente para observar, vamos dizer, a coisa numa escala de tempo muito maior. O exemplo que eu dei ali no próprio debate, quer dizer, da Igreja Ortodoxa, que está inspirando hoje os planos do professor Dugin, depois dela ter sobrevivido aos 60 anos de comunismo, de ter durado toda a duração do Império de Moscou e antes o Império de Kiev, e a Igreja Ortodoxa era a mesma, não mudou uma linha dos seus dogmas, não mudou, vamos dizer, uma linha do ensino que transmite às gerações seguintes e não mudou em nada os seus instrumentos de comprometimento dos agentes individuais. Né? Então, o treinamento que o indivíduo recebe, a disciplina, os rituais todos,
os juramentos, etc, etc. Tudo isto tem um efeito monstro sobre a cabeça dos indivíduos, né? E, por assim dizer, no processo de você transformar um cidadão comum num sacerdote, ele se transforma numa outra pessoa, né? Ele é, por assim dizer, esvaziado das suas conexões emocionais com o mundo, com a família, etc, etc, preenchido de outra coisa completamente diferente. Então, isso assegura a continuidade da ação. Do mesmo modo, as sociedades esotéricas, ocultistas, etc., têm ritos, juramentos e ameaças de morte e meios, vamos dizer, de controlar a ação de cada um dos seus membros em cada momento das suas vidas. Então, essas entidades são verdadeiros agentes históricos. E no meio dessas aparecem, vamos dizer, as famosas dinastias nobiliárquicas, cuja duração, né, é um negócio imenso. E você veja, se esses reis da Inglaterra continuam, de certo modo, né, no poder nos Estados Unidos através dos seus descendentes, isso depois, vamos dizer, de uma independência formal obtida através de uma guerra, isso é a mesma coisa que dizer, ora, a independência foi, de certo modo, para constar. Mas a Inglaterra e os Estados Unidos continuam sendo, no fundo, a mesma coisa. Quando você lê depois aqueles depoimentos do Carroll Quigley a respeito do Anglo-American Establishment, né? E então isso quer dizer que o poder dinástico ele ultrapassa de muitas fronteiras nacionais. É da sua própria natureza isto. Mas é através, vamos dizer, de casamentos com outras dinastias de outro país, etc, etc. Sempre foi assim. Né? Vocês viram que na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão ele era sobrinho neto da Rainha Vitória. Não é isso? E foi preciso muito esforço e muita intriga para criar a guerra entre os dois. Não foi fácil, né? E do mesmo modo, tinham parentes na Casa Real da Rússia e assim por diante. Então, estas famílias elas duram muito. Duram mais do que as nações. Duram mais do que os partidos políticos. Duram mais do que as situações. E tem uma coisa fundamental, elas conservam seu poder e o ampliam ao longo do tempo. O que quer dizer que houve uma ação deliberada, que foi prosseguida ao longo dos tempos. Né? Então, por exemplo, o pessoal tem a ideia de que Rothschild é uma família que existe, né, na França, na Inglaterra, mas não tem ideia de quantos Rothschilds existem aqui com outros nomes, descendentes. Né? Então, os dois Roosevelts, Theodore e Franklin, eram descendentes dos Rothschilds. Então, isso significa que a totalidade do que nós conhecemos como estudo de história, ainda quando ela está dizendo a verdade, ela não está se atendo aos fatores que são verdadeiramente decisivos no conjunto. Tá? E muitas das mutações que parecem cíclicas ou que parecem causadas por forças históricas impessoais e anônimas, como classe social, luta de classes, lei dos 3 estados, etc, etc. Não, isso é a ação de gente, a ação de indivíduos humanos. Não sozinhos, evidentemente, o ser humano sozinho não pode nada, mas através desses imensos instrumentos que são as religiões tradicionais, as sociedades ocultistas e esotéricas, etc, etc, etc. Então, eu não sei se alguns de vocês chegaram a ter em mãos a apostila Ser e Poder, mas a minha teoria do sujeito da história ela é a continuação natural do exame que eu fiz da natureza da ação, da estrutura da ação e dos meios de ação. Então, essa continuidade talvez não para um público de fora, não apareça, não sabe nada a esse respeito, mas para vocês, se lerem as apostilas e
continuarem assistindo essas aulas, isso ficará bastante claro com o tempo. Bom, vamos fazer um intervalinho agora. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.